9h47, já voltamos com o Folha no Ar, hoje mais extenso um pouco, recebendo aqui o prefeito Vladimir Garotinho. Aliás, essa entrevista que estará em parte amanhã no jornal Folha da Manhã, no impresso aí nas bancas e nas casas dos assinantes. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e agora com Plínio Bacelar Vacina. Bloco passado eu deixava um gancho aqui, Vladimir, sobre as contas, sobre o empréstimo, os empréstimos que foram feitos, né, como garantia os royalties com a Caixa Econômica. A gente chegou a falar sobre a questão do montante que estaria impagável, acho que é 1,2 bilhão, e você conseguiu uma renegociação que é até motivo de questionamento lá do vereador Nildo Cardoso na Câmara. Não sei se tem mais algum também questionando. Enfim, como é que foi essa renegociação? Ficou melhor para o município? Vai dar para pagar a dívida? Olha, só para te dar uma informação um pouco mais apurada, na verdade não foi feito empréstimo com royalties em garantia. Foi feita uma cessão de crédito com barril de petróleo em garantia, o que é muito diferente. Porque é pela sua produção, lá atrás, eu estou dizendo que foi feito lá atrás, né? Você produzia, por exemplo, vou dar um número qualquer aqui, você produzia 100 barris, você tinha que dar X barris para ir abatendo o crédito, né? Não era em royalty, era em barril, né? Portanto, como nunca vai deixar de ter produção, a produção pode ser menor ou pode ser maior, então você tinha uma moeda de pagamento que sempre iria existir, que era o barril do petróleo e não o royalty do petróleo. Como, e aí não tem como não falar, Luiz, desculpa, mas tem que se falar, como o governo passado não honrou o compromisso com a Caixa Econômica Federal, se criou um montante acumulado de barris, né, num valor impagável, né, que já estava chegando a 1,3 bilhão de reais. Impagável, é simplesmente impagável. Se a Caixa Econômica executasse a dívida, o município de Campos ficaria insolvente, quebraria o município de Campos, porque existia uma programação de pagamento que não foi cumprida, foi ajuizada uma ação, a Caixa Econômica ao final da ação ganhou a ação contra a Prefeitura de Campos, e se tivesse que executar a ação seria um valor impagável, seria a insolvência do município, repito, porque a gestão passada não fez os pagamentos que deveriam ter sido feitos. Criou-se uma bola de neve. Não tem aquela história de juro sobre juro? Ali tem as duas coisas, é barril sobre barril, mais juro sobre juro. Eram as duas coisas, se criou uma bola de neve impagável. Então, a juíza, ao dar a decisão favoravelmente à Caixa Econômica Federal, ela não manda executar, ela pede que os dois entes negociem devido ao tamanho do problema que se causaria se ela mandasse executar. Ou seja, o ganho de causa era da Caixa Econômica, mas ela não executou, porque ela percebeu que seria uma insolvência para o ente federativo Prefeitura Municipal de Campos. Foi quando a gente começou a procurar a Caixa Econômica, a minha irmã, a deputada Clarissa Garotinho, intermediou uma reunião, no dia ela não pôde ir, foi o senador Portinho que foi me acompanhando, ele foi uma peça também fundamental nessa renegociação. E o que se foi construído, né, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Gestor da Caixa Econômica. Então, assim, o Conselho Gestor da Caixa Econômica já aprovou, né, o contrato, o acordo, vamos dizer assim, ainda não foi assinado, né? A Caixa mandou para a Prefeitura fez algumas considerações, mandou de volta para a Caixa, está aguardando o contrato final do termo do acordo chegar. Então esse contrato ainda não foi assinado de forma. Mas como ele foi, em que bases ele foi construído, né? É dinheiro contra dinheiro. Acaba a história de barril. Acaba a história de barril agora. O acordo é dinheiro. Eu não quis ficar polemizando, mas tecnicamente ninguém vai ver barril, né? Vai ver. Mas é diferente, porque, por exemplo, a dívida hoje ela é 1,3 bilhão. Tá? É a dívida hoje.
reais. 1 bilhão e 300 milhões de... Desculpa, são 8 para as 10, temos que fazer eleição, pelo Vamos amor rapidinho. de Deus. É 1 bilhão e 300 milhões de reais. Você vai pegar a dívida e daqui para frente não vai mais contar nem juro. A prefeitura tem que pagar essa dívida, tá, de 1 bilhão e 300. Não tem mais juro daqui para frente nenhum. Existe uma dívida consolidada que ela não será mais corrigida. Vai ser dinheiro contra dinheiro. A prefeitura vai ter que pagar 10% do que arrecadar de royalties e participação especial até quitar essa dívida de 1 bilhão e 300 que não mais será corrigida. Daqui para frente não tem nem correção de dívida mais. Ela foi estancada ali, ela parou ali. Né? Isso é difícil você conseguir numa negociação. Né? Então, há um preço, há uma participação média, se calcula uma participação média que, com os valores de hoje, levaria em torno de 20 anos para se pagar a dívida total. Mas, se a produção aumentar, o tempo é menor. Se a produção diminuir, o tempo é maior. Mas o que é importante, era uma dívida impagável, sem perspectiva de resolver, que foi solucionada junto à Caixa Econômica Federal e que, inclusive, interferiu na nossa nota de classificação A junto ao Tesouro Nacional, porque isso era uma das pendências que tinha junto ao Tesouro Nacional, era essa dívida impagável com a Caixa, que agora foi renegociada. A dívida se negocia. Você não paga uma dívida, porque se você não pagar uma dívida, você vai ser negativado, você vai ter o seu nome sujo. O que você tem de dívida, e aí a dívida geral da prefeitura, desde que a prefeitura existe, é uma dívida muito grande. Porque você tem dívida de INSS, fundo de garantia, precatório, dívida com a Caixa, tem muita dívida, desde que a prefeitura existe. Por todos os prefeitos que passaram, deixaram dívidas. Dívidas existem, né? Então, assim, o montante acumulado de dívida, toda ela foi renegociada. Hoje a prefeitura tem solvência para pagar essas dívidas e por isso a nota de classificação dela é A junto ao Tesouro Nacional. Olha, com todo respeito, eu desde a primeira sessão de crédito eu faço essa matéria chamada de venda futuro, depois todo o processo eu acompanhei. Acho que tem aqui um grande jornalista que o Sérgio Cunha está ali no bastidor, e tem outro grande jornalista que é Carlos Neto. Acho que nós jornalistas em Campos conhecem mais assunto que eu. Eu acompanho ele desde o início, das 3 operações, da decisão do TRF2, da resolução do Senado, da votação da Câmara, do contrato feito sem respeitar esse 10%, que agora é ótimo que seja respeitado. Então é um assunto longo, mas a gente tem que falar da eleição. Sim. Dava outro programa à parte. Vamos por partes, como diria Jack, The Ripper. Primeira, você é filho de Garotinho. É um elo indissociável, né? E tem que ser muito respeitado. Seu pai é pré-candidato a governador. Seu pai ia ser julgado, estava na pauta para ser julgado ontem no TRE, foi adiado. Que é o que deve definir a vida dele, se ele tem condições ou não. Ele já está condenado em segunda instância, pela Chaquinho. Falta julgar os embargos declaratórios e se ele for, se os embargos dele forem negados, for publicado o acordo, ele fatalmente não vai poder ser. Né? Mas esse é o pai, tá como estilo dele, brigador, tá rodando, tá se mobilizando, pontua nas pesquisas, e mais do que pontuação dele nas pesquisas, é muito claro que ele, a candidatura dele prejudicaria muito Cláudio Castro, sobretudo numa eleição apertada, né? Seu pai tem muito voto na Baixada, seu pai tem muito voto na Serrana, seu pai tem muito voto no Norte e Noroeste. Né? E você é aliado de Cláudio Castro. Se comenta abertamente, a nota está em bastidor também, é que ninguém quer estar na sua posição, posição muito complicada. Mas eu sou obrigado a te perguntar, e respeitando sua condição de filho, como é que você fica nesse processo? Eu vou esperar desenrolar o prazo legal, vou esperar definir 100% as candidaturas para depois eu me posicionar. Né? Eu sou filho, né? Como você mesmo falou, eu sou filho, respeito muito a trajetória do meu pai, né? Acho que foi um político da sua época, da sua geração, brilhante. Não concordo com todas as posições e opiniões, o que é diferente, até por uma questão geracional. Você mesmo disse, até com seu próprio pai, vocês pensavam diferente, algumas coisas é normal, faz parte
do processo de evolução, né? Mas eu acho que está cedo para a gente discutir isso. Eu vou esperar as coisas acontecerem, eu vou esperar as candidaturas se definirem. Sempre disse e repito que o Cláudio Castro me ajudou muito num período mais complexo, que foi assim que eu assumi, com 3 milhões em caixa. Eu só tinha 3 milhões no caixa da prefeitura, 2 folhas e meia atrasadas e mais a folha de janeiro para pagar, só a folha era 80 milhões. Então, assim, ele me ajudou muito naquele momento, sou muito grato. Acho que a cidade de Campos também precisa reconhecer isso, né? Então eu prefiro esperar as coisas desenrolarem, as coisas acontecerem, porque como eu sou uma pessoa que prezo pelo diálogo, né, eu acho que a gente precisa esperar as coisas acontecerem, as coisas desenrolarem, ter todas as cartas na mesa, para a gente poder dialogar e encontrar a melhor saída para isso. Vladimir, a eleição também é proporcional, né? E não de hoje. Ontem eu e Nogueira comentávamos isso aqui no programa, lembrando de 2014, quando você firmou uma posição contra a candidatura de Pudim, apoiou o Bruno Dauaire, a deputada estadual, e ninguém tem dúvida do seu peso na eleição de Bruno, tanto em 2014 quanto a reeleição. E agora, de novo, nessa conjuntura de política, a deputada estadual começa a divisão dentro do grupo. Juninho Virgílio, que está até acompanhando a gente aqui na entrevista, foi à tribuna da Câmara pontuar contra o Bruno Dauaire, contra a postura dele no Parque Saraiva. Depois, a sua mãe mesmo comentou em relação a isso nas redes sociais, e sua mãe, ex-prefeita, ex-governadora, ganha uma conotação política também, essa questão. Há o grupo do Bacelar, que é um grupo fortíssimo nessa eleição aqui na cidade. Como tentar controlar o seu grupo dentro dessas candidaturas? Eu estou falando exclusivamente a estadual, mas tem também a sua irmã como pré-candidata estadual ou federal, a gente não sabe ainda. Até a Senado ela tem colocado o nome em algumas pesquisas. Como controlar o seu grupo político para que não haja uma divisão muito forte que acabe impedindo até de vocês terem mais representantes na Alerj, na Câmara dos Deputados, enfim, representantes fora da esfera estadual, da esfera municipal? Olha, o grupo sabe abertamente qual é a minha opinião. Isso já foi discutido, já foi conversado, já foi, acho que até exaustivamente, né? Eu tenho certeza e convicção de que o grupo, na hora certa, né, no frigir dos ovos, vamos dizer assim, vai ter as suas candidaturas bem consolidadas. Hoje é normal que as pessoas busquem o seu espaço. Nós não temos só o Juninho Virgílio e o Bruno Dauaire. Você tem outros 2 vereadores da minha base, Rangel e Marcos Elias. E Marcos Elias, que são candidatos. E eu acho que é legítimo que cada um busque o seu espaço. Eu já passei pela sensação, né, de querer ser candidato e ser tolhido. Eu já passei por isso. Pelo seu pai. Né, por compromisso político dele. Ele tinha um compromisso político e disse pro filho dele, olha, não dá. E eu, naquele momento, tive que entender que não dava. Mas também não me sentia representado, né, pela candidatura posta, porque eu achava que era uma candidatura que não me representava e não representava uma grande parte do grupo que queria um outro caminho, né? Dentro do próprio grupo, uma renovação de ideias, de projetos. Apoiei o Bruno Dauaire, fomos vitoriosos naquela eleição, depois fizemos uma dobradinha e ganhamos a eleição de 2018, ele para estadual e eu para federal, né? Só que, mais do que o papel do líder, que é dizer, olha, você vai e você não vai, é o entendimento das pessoas da importância do projeto e da sequência do projeto político, de não sair cada um correndo para um lado só. Aliás, de sair correndo para vários lados, né? É importante que se tenha a força concentrada para eleger representantes, né, da cidade e do grupo político. Mas eu fico me indagando qual vai ser esse momento, né, das pessoas entenderem que é preciso e é necessário, às vezes, recuar. Eu não vou impor nada a ninguém. Não é o meu estilo de fazer política. Eu não faço política fazendo imposição, né? Eu pretendo que as pessoas entendam, eu pretendo que as pessoas compreendam de que o grupo precisa ter representantes. Se sair 4, 5, 6 candidatos, daqui a pouco acaba não elegendo ninguém. Isso é ruim para a cidade, inclusive, porque perde representante. Mas isso é uma decisão que vai caber às pessoas que tenham maturidade para entender. Eu não vou impor nada a ninguém, né? Não é o meu
o meu estilo, não é o meu papel, cada um é responsável pelos seus atos. Rapaz, tá dando tanto ibope pro programa, eu tô vendo que tu tem que estar risado. Tem até anúncio aqui de caravana pro Atlético Mineiro. Caravana o quê? Aqui. Gaguinho. Caravana o quê? Venha fazer parte da caravana rubro-negra nos oitavas de finais da Copa do Brasil. Flamengo Atlético Mineiro, cerveja, refrigerante, água. Gaguinho, Flamengo já perdeu 2 pro Atlético Mineiro, Gaguinho. Você vai querer levar um pouco pra ver o Flamengo perder de novo, Gaguinho? Pelo amor de Deus. Mas deixa eu pegar carona nessa pergunta já. Motoboy. Mora em frente à prefeitura. Em frente ao portão da prefeitura. Gente boa. Deixa eu pegar carona nessa pergunta de Arnaldo. Tem candidaturas de um grupo político, né? Tem candidaturas de pessoas que estão agregadas a esse grupo político. Tem candidaturas que contam com o apoio do grupo. E outras que, não sendo do grupo, mas não são tipo assim, voos solos dentro do grupo. Isso agora sempre houve, né? Você tem candidatura estadual, pré-estadual. Bruno é natural. Juninho Virgílio está posto. Você tem do grupo ainda, do seu grupo, não de vereador da base. Mauro Silva, né, que é pré-candidato. E você tem 2 vereadores da base, que já citamos aqui, Thiago Rangel e Marcos Elias. Eu queria que você fizesse... se todos são do grupo, ou tem candidaturas que são do grupo e outras que são voo solo. E pulando para federal. Sua irmã, parece que isso está mais ou menos alinhavado, vai vir a federal mesmo. E Marcelo Mérida, que conta com apoio de parte do seu grupo, inclusive de uma pessoa que tem crescido muita importância dela, você citou aqui no papel com os servidores, que é o Vainer, que hoje tem um peso grande dentro do governo, todo mundo sabe disso. E a candidatura Marcelo Mérida conta com essa simpatia do Vainer e de várias outras pessoas, né? Queria que você falasse dessas 7 candidaturas. 5 pré-candidaturas, 5 é estadual e 2 é federal. Todas as pessoas são do grupo, né? Obviamente que, por exemplo, o deputado Bruno Dauer, ele já é deputado, ele já tem uma grande parte do grupo que o apoia, né? Apoiadores já antigos de 2 eleições, que tem o seu espaço próprio com ele na Assembleia Legislativa, né? São assessores dele, ele vai ter o espaço no grupo. Agora, todas as pessoas, por exemplo, eu não vou tolir as pessoas que têm os seus sonhos, as suas vontades pessoais, né? Mas eu acho que as pessoas precisam ter consciência de que é preciso ter viabilidade, as pessoas precisam se viabilizar também. Algumas pessoas têm a sua viabilidade própria, é importante que tenha, além do apoio do grupo. Todos eles de alguma forma terão o apoio do grupo, todos terão, por exemplo, todos terão apoio do grupo. Todos são encarados como pré-candidaturas do grupo? Todos terão apoio do grupo. De uma forma ou de outra, todos terão o apoio do grupo. Só que eles também precisam se viabilizar. Não é obrigação do grupo eleger, é diferente. Não é obrigação, por exemplo. Vou deixar um exemplo de uma pessoa que eu gosto muito e acho que ele tem os méritos dele, e acho que ele representa um segmento importante. Por exemplo, o pastor Marcos Elias. Ele é um candidato da minha base, um cara muito correto, um cara muito bacana, pastor da Assembleia de Deus, e ele precisa ser candidato por conta de uma questão do segmento que ele representa. O governo não vai ajudar? Vai ajudar, tanto que ele tem o espaço dele enquanto vereador dentro do governo, esse espaço vai trabalhar para ele. Ele inclusive pediu mais espaço, mais ajuda, e o que for possível, nós vamos ajudá-lo. Porque assim, é uma pessoa que merece ter o seu reconhecimento. Como, por exemplo, Thiago Rangel. Thiago Rangel tem espaço dentro do governo e ele tem viabilidade própria. Thiago é um cara que, na pessoa física, ele é muito dono de si, ele é um cara que é dono de rede de postos de gasolina, tem recurso próprio, tem voo próprio. E tem apoio do nosso grupo, e o tamanho que ele tem, o espaço que ele tem na máquina, vai ajudá-lo, vai apoiá-lo. Outras pessoas dentro da máquina que estão com vontade de apoiá-lo. Mauro Silva e Juninho, vamos... Então, assim, todo mundo que tem o seu sonho, a sua pretensão e o seu espaço, terá o seu espaço. Eu não vejo problema nisso, né? Eu só acho que em algum momento a conta
precisa ser feita da seguinte forma: todo mundo tem o seu sonho, o seu desejo, mas a cidade precisa ter representante. Então assim, mas eu, pelo meu estilo de ser, pelo meu estilo de fazer política, eu não vou impor nada a ninguém. Eu acho que uns têm mais viabilidade do que outros, né? Só acho perigoso sair 5, 6, 7 candidaturas e acabar não elegendo ninguém. É perigoso? É perigoso, mas isso, desculpa, Luiz, é uma avaliação que o grupo tem que fazer como um todo. Isso não pode caber a mim, porque eu repito, eu já quis ser candidato em determinado momento e fui tolhido e sei o quanto isso é chato, quanto isso é ruim. Você se prepara, você se organiza, você procura o seu espaço, na hora H você vai ser tolhido. Isso é muito chato, isso é muito ruim. Então assim, todo mundo tem o direito de disputar, todo mundo é válido, todo mundo é do grupo e cada um vai ter o seu espaço dentro do grupo para poder buscar a sua candidatura. Deixa eu refazer essa pergunta, só para terminar esse assunto. Eu falei para ser conciso, eu não estou sendo, mas enfim. As naturais, Clarissa e Bruno. Por que naturais? Porque já são. Né? Sim, já são deputados. Sim, ocupam um cargo, os dois há mais de um mandato, inclusive. Os mais, eles se homologados em convenção, como tem que ser, né, pela legislação, eles podem esperar do grupo o mesmo apoio que esses dois naturais? Olha, os dois naturais já têm espaço consolidado dentro do grupo muito maior. É isso que as pessoas precisam entender. Por exemplo, vou dar um exemplo qualquer aqui, tá? Só para a gente ilustrar rapidamente, para não ser prolongado demais. Nós temos uma liderança forte num determinado bairro. Aquela liderança, pelo histórico de Bruno já está indo para o 3º mandato, já tem um compromisso com ele. Então as pessoas também não podem me cobrar apoio naquele espaço. Porque já existe lideranças consolidadas de que já vem do histórico. Né? Então assim, mas fora isso, as pessoas têm que se viabilizar. O próprio Bruno. Eu digo isso a ele, Bruno é muito meu amigo pessoal. Eu falo, Bruno, você já tem um espaço consolidado, mas você tem que cavar mais espaço. É natural. Porque os outros também estão cavando espaço. É do jogo político, né? O espaço ele tem consolidado, tem muitos secretários que vão apoiá-lo. Ele fez uma reunião de prestação de contas agora recente, que eu vi as fotos, foi uma reunião muito boa, muito expressiva. Ele está também buscando apoio, procurando pessoas, andando. Ele tem apoios, né? De dentro da máquina que não apoiaram ele, de alguns secretários, alguns subsecretários, como a Clarissa tem, como o Marcelo Mérida tem, como o Juninho tem, como o Thiago Rangel tem, como todos têm. Agora, as pessoas precisam também se viabilizar. O governo tem as suas, vamos dizer assim, os seus candidatos mais consolidados, porque já tem mandato. Então, vamos dizer assim, já tem mais estrada, já tem mais gente apoiando ele, porque ele já tem uma história sedimentada, mas todos os outros têm direito de buscar o seu espaço. Direto e reto. Você espera, projeta fazer quantos estaduais e federal? E federais, um federal? Eu acho que a gente tem possibilidade de fazer... Tem caixa para fazer o quê? Hã? Tem caixa para fazer o quê? Então, eu acho que a gente tem possibilidade, caixa eleitoral, como você fala, de número de votos, não é caixa de financeiro, para ficar só claro aqui para as pessoas entenderem. Sim. Que eu acho que eu vou falar da cidade de Campos. Eu acho que a cidade de Campos vai eleger 4 deputados estaduais e 2 federais, é o que eu acho. Quantos do seu grupo? Eu acho que 2 estaduais, tá? E acho que tem possibilidade de eleger 2 federais, dependendo do que for feito fora de Campos também. Você arrisca nomes? Não, eu prefiro não arriscar nomes, mas eu acho que, e é importante que se diga, só Campos não dá eleição a ninguém. Então as pessoas precisam se viabilizar também fora daqui. Então não adianta achar que vai... não, vou ser candidato para fazer 20 mil votos em Campos. Primeiro que é difícil. Por exemplo, estadual, fazer 20 mil votos em Campos é um número... Não que ninguém faça e não que ninguém ultrapasse. É possível que faça e é possível que ultrapasse isso. É muito pulverizado, né? É muito pulverizado, mas assim, vamos supor que fosse só Campos, fazer 20 mil votos em Campos, que é um bom número... Não basta. Não basta. Não basta. Por exemplo, tem partidos aí de candidatos que você precisa fazer 35 mil votos para ter chance. 35 mil. Então, se o cara fizer 20 mil votos em Campos, que é um número alto e bom, pode fazer mais até, mas é um número razoavelmente bom, 20 votos, que votação alta em Campos, ele tem que fazer mais 15 mil votos fora. A pessoa precisa se viabilizar. Então, por isso que eu digo que é melhor, de repente, um entendimento mais amplo de que é preciso a eleição do que é só simplesmente disputar a candidatura.
Vladimir, a gente está caminhando para o final, então, e falando de urnas, queria ouvir uma projeção sua, não só a deputado, como a gente já falou aqui agora, mas também no cenário a governador, dentre os nomes que estão postos, e sobretudo a presidente, com digamos assim, com uma pitada a mais da família Garotinho. A Clarissa tem se colocado muito pró-Bolsonaro, tem se aproximado muito das pautas do Bolsonaro. E há quem diga que enquanto a Clarissa caminha com o Bolsonaro, você é mais progressista, estaria mais ali pro lado do PT. É isso mesmo? Não, olha só, tem duas coisas que precisam ficar claras, que eu sempre disse isso, e que se confundiu muito de um tempo para cá. Princípio pessoal não tem nada a ver com ideologia política. De um tempo para cá as coisas se misturaram. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, do ponto de vista de princípio pessoal, eu sou conservador. Então, por isso, pelos princípios pessoais, eu seria mais identificado, então, com o Bolsonaro? É isso? Mas eu sou conservador de princípio pessoal. Isso é um princípio pessoal. Isso não é ideologia política. No campo da política, eu sou mais progressista. Do ponto de vista político. Né? Mas também não me identifico com os candidatos postos. Eu gostaria que tivesse uma terceira opção viável. Mas ela não apareceu. Ela não existiu. Né? A gente vai ter que escolher entre os nomes que estão aí. No primeiro turno, é uma eleição que ainda tem outros candidatos, mas a polarização está tão grande que essa eleição pode até acabar no primeiro turno, porque algumas pesquisas dizem, e tem gente que fala que pesquisa não dá para confiar, não dá para acreditar, mas pesquisa, ela é se for feita de maneira correta, ela é um retrato do momento. Posso fazer só um... Claro. Você está em política há quanto tempo? Eu estou em política de 2008 para cá. Tem quanto tempo de política? Então, Arnaldo também tem o quê? Quanto tempo? Uns 12 anos. Alguém aqui já viu alguma vez, em alguma eleição, o cara falar que a eleição é na urna, esse cara não perde a eleição? Eu não conheço. Todo cara que duvida de pesquisa, ele é derrotado na eleição. Sim, eu nunca vi alguém que questiona pesquisa e ganhar a eleição. Pesquisa, ela é retrato de um momento. Se a pesquisa for bem feita, de maneira correta, ela é retrato de um momento. O momento pode mudar amanhã, depois da manhã, mês que vem, muda. Dependendo dos fatos, o retrato muda. Né? Mas então assim, o que as pesquisas dizem? Né? Que a eleição está polarizada, ponto. Que não vai ter outro caminho. Essa é a nossa realidade. Né? Eu, por princípio pessoal, repito, sou conservador, então por isso eu me identificaria mais com a pauta bolsonarista, pelo princípio. Do ponto de vista de ideologia política, que é diferente de princípio, e as pessoas confundem muito, parece que virou tudo uma coisa só e não é uma coisa só, eu sou mais progressista. Né? Mas, repito, gostaria que tivesse aparecido uma terceira opção, ela não apareceu. Então a gente vai esperar um pouco mais para tomar a decisão que nós vamos seguir. Né? Porque acho que ainda tem algumas coisas para acontecer, tanto na eleição federal quanto na eleição estadual. A gente acho melhor esperar um pouco mais o quadro se definir. Quanto na eleição municipal, acho que a gente precisa de um pouco de cautela ainda até tomar a decisão de qual vai ser a candidatura que nós vamos abraçar e apoiar. Só para a última pergunta, eu vou voltar ao primeiro tema da primeira pergunta da entrevista, longa, mas muito produtiva, eu acho. Nota de 0 a 10 para o ano e meio seu de governo e por quê? Olha, eu me cobro muito. Eu cobro muito dos meus secretários, né? Acho que a gente evoluiu muito, acho que a gente evoluiu muito de um ano e meio para cá, em muitas questões, precisamos evoluir ainda em outras, precisamos avançar ainda mais do que já avançamos em outras, mas eu acho que a gente tem muito mais a comemorar do que a reclamar. Né? Você vê, nós estamos fazendo uma entrevista aqui de mais de 2 horas. Temas como saúde e educação, que são 2 temas essenciais e importantes, e assistência social também, que são importantes, não foram sequer abordados porque estão funcionando. Houve ali momentos difíceis na Secretaria de Educação que foram superados. Né? O Marcelo conseguiu equilibrar a rede, chegou material, merenda de qualidade, o uniforme está chegando, demorou o prazo de licitação, mas o uniforme também está chegando agora no segundo semestre. Então a educação de campus, as escolas estão passando todas por reforma e manutenção, todas elas, a rede
como um todo. Então, assim, saúde, educação e assistência social voltaram a funcionar, tanto que não é alvo de grandes temas, de grandes críticas, né? Então, assim, eu acho que o governo evoluiu muito em todas as áreas, né? A agricultura evoluiu muito, a gente já fez mais de 400 quilômetros de estrada vicinal, estamos com um projeto para construir ponte no interior, onde tem ponte de madeira quebrada, onde nem ponte tem. Então a gente podia ficar aqui falando sobre várias áreas do governo, mas eu acho que a gente evoluiu muito, então eu dou nota 7, né, pro governo, sabendo que tem muito a melhorar em vários aspectos, mas pedindo que a população continue acreditando e confiando. Ontem, por exemplo, eu recebi uma foto da pavimentação que nós estamos fazendo no Parque Nova Cidade Luz. São 14 ruas, todas de chão. As pessoas moravam no chão, terra batida. Quando chovia, alagava, lama. Tá lá, as 14 ruas estão sendo pavimentadas. Recebi a foto ontem. Isso é realização. A gente tem realização para poder mostrar em 1 ano e meio. O camelódromo está ali, está praticamente pronto. O asfalto novo no centro da cidade, em algumas ruas, está aí para a população ver. O HGG, vamos inaugurar em parceria com o Estado, daqui a 45, 60 dias. Escolas, creches sendo reformadas, posto de saúde sendo reaberto, enfim. Eu acho que a gente tem o que comemorar, né? Tem muita coisa para fazer. Acho que geralmente os 2 últimos anos do governo é quando o governo acelera mais, porque você tem os 2 primeiros anos, vamos dizer assim, para arrumar a casa e se planejar. São os 2 primeiros anos. E os 2 últimos anos é quando o governo tem mais para poder avançar. Vamos esperar que as forças políticas da cidade se entendam esse momento que a cidade tem para poder avançar e que os 2 próximos anos possam ser ainda melhores e mais produtivos para a população do que foi esse 1 ano e meio até agora. Mas então eu dou nota 7. Que São João e São Aloísio me protejam hoje com o Cristiano. 10h20, meu caro Vladimir. Venha mais vezes, porque aí, né, vem doses homeopáticas. É só convidar. Você libera, tá, Cunha? Olha aqui, muito obrigado pela sua entrevista. O Aloísio já adiantou, extremamente necessária esse tamanho, né, porque tinha muita coisa para falar, tinha educação também, tinha, mas é o que você falou também, pontuamos aqui os... Deixa eu dar uma palavrinha só sobre uma polêmica que aconteceu essa semana aí, que foi a palestra do Leandro Carnal, rapidamente. Um vereador, né, disse que fez uma cotação e que custaria R$45 mil a palestra do Carnal. Primeiro, só lembrar ele que 45 mil é o valor da palestra online, não da palestra presencial. A palestra presencial, o custo é maior. Além disso, né, existe um custo extra que não é o da palestra online, porque essa palestra seria retransmitida ao vivo e gravada para usar posteriormente. Então existe ali direito de imagem do próprio Leandro Carnal, né? Mas o que eu queria dizer é que, assim, quem está tocando isso não sou eu, é a Secretaria de Educação, o secretário. Só para a gente não macular o evento que vai acontecer, nós vamos fazer em Campos o Fórum Regional de Educação. Vai contar com outros municípios, com professores, diretores de escola. Vai ser um evento muito bacana que vai ser realizado em agosto. Mas eu, como fiquei sabendo do assunto, o assunto criou uma polêmica, eu procurei entender um pouco também. Eu não consegui nem pegar o assunto inteiro, mas o que me foi dito é que existem outros custos envolvidos que não de uma palestra online, que custa realmente muito mais barato do que uma palestra presencial e com direito de imagem de ser gravada e ser retransmitida posteriormente. Mas quem está cuidando disso é o secretário de Educação. E se houver alguma coisa ali que não possa estar dentro, enfim, a gente também está aqui. Se tiver que dar um passo atrás e recuar, não tem problema nenhum. Eu só queria dizer assim, vai acontecer um evento importante em Campos, que é o Fórum Regional de Educação, que o evento não fique maculado por conta do disse-me-disse. Eu até falei outro aqui, rapidamente, que eu sou extremamente favorável a qualquer tipo de reciclagem, de atualização de qualquer profissional. Pena que não tem uniforme, mas você já falou agora. Não, já está em licitação. Estão já licitado. Tem um caminhão de mensagem de Edivar Chagas aqui, vou te passar, agradecendo até o Edmundinho Chagas aqui, Edmundinho Siqueira. Posso fazer uma pergunta? Mas deixa ele falar aí o que o rapaz perguntou. Edmundo Siqueira. É isso que eu ia falar, por isso que eu ia falar. Por favor. Os solares do colégio e dos Arias. Olha, o solar do colégio,
que é o nosso arquivo público, o dinheiro está na UENF. O projeto está pronto. Agora depende da UENF. Está pronto, o projeto foi feito, foi desenvolvido, foi orçado, conseguimos o recurso, já está depositado na conta da UENF, depende agora da UENF. Né? O que eu, enquanto prefeito, posso fazer é cobrar da UENF. Entendo que existe trâmite burocrático, trâmite administrativo, mas, de fato, como está na UENF. Depende agora do... O problema é que se não sair, esse dinheiro não vai estar disponível no Mas aí me perdoa, Luiz, aí o que eu, enquanto prefeito, posso fazer? O dinheiro está na UENF. Não, eu estou falando que as pessoas têm que ter ciência. Tem que entender de que o dinheiro está lá e que pode ocorrer de ter até que devolver se não usar. O reitor até disse que não, porque está numa conta lá que está parada. Mas assim, o que me foi dito na Alerj é que esse dinheiro pode voltar se não for usado. Assim, nós conseguimos o recurso, fizemos o projeto, está lá. Eu falo sempre com a Rafaela sobre esse assunto, falo sempre com a professora auxiliadora sobre o assunto. O dinheiro está lá. Né? Inclusive agora há pouco tempo o Estado refez a cessão do prédio para a Prefeitura por mais 20 anos. Está lá. O prédio está lá, o prédio é da Prefeitura por mais 20 anos. Agora o dinheiro está na UENF, o Estado, a Alerj repassou para a universidade, depende agora do reitor. Sobre o solar dos Aires, ali a questão é mais complexa, bem mais complexa, porque tem uma decisão judicial em que diz que a Prefeitura é obrigada a tomar conta, né, a não deixar cair e a restaurar. Terceira Vara Federal. Exatamente, tem uma decisão judicial. Eu até discordo veementemente, mas é uma decisão judicial, ela tem que ser cumprida. O projeto de restauração, todo ele sempre é feito em etapas, porque você não sabe o que você vai encontrar numa restauração. Você vai fazer e com certeza vai acontecer, a hora que você for escavar ali qualquer buraco, ou qualquer solo, ou qualquer chão no solar dos Ares, você vai encontrar cemitério, você vai encontrar corpos, assim, é difícil você conseguir orçar e planejar o custo total de uma obra de restauração, porque ela pode ir aumentando a cada etapa. Então, assim, o custo estimado inicial daquela obra é de quase 50 milhões de reais, do solar dos Ares. O projeto inicial, que é a reforma do telhado e do escoramento do prédio, das janelas, já está aprovado pelo IPHAN, porque é assim também que funciona. Ele vai sendo aprovado por partes. Você nunca aprova um projeto de restauração inteiro. Está aprovado o prédio de restauração inteiro. Não é assim. Ele é aprovado por partes. Então é complexo, porque você estima o valor total de uma obra que é aprovada por partes e que mesmo assim o valor pode dobrar, triplicar, porque você não sabe o que você vai encontrar ali. Então, assim, hoje, inicialmente, está orçado em 50 milhões. É uma discussão que a sociedade de Campos precisa fazer junto ao poder público. Vamos investir ali os 50 milhões iniciais, podendo ir a 100? Podendo ir a 80? Podendo ir a... Não sei, porque você não sabe o que você vai encontrar ali. É um prédio de quantos anos? Eu nem me fugiu. Meados do século XIX, tem aí 170 anos, portanto, né? Enfim, não é uma coisa simples de se fazer, mas o fato é que existe uma decisão judicial, a Prefeitura mandou a Sabra desenvolver o projeto está sendo feito, a Sabra já pediu autorização ao IPHAN, que já liberou, inclusive, para começar o telhado e o escoramento dele. Só que eu fico fazendo essa pergunta mais uma vez para a sociedade. Nós temos que discutir, porque nós estamos falando de inicialmente 50 milhões de reais. Então, assim, é uma decisão que precisa ser tomada em conjunto entre todos os atores e todos os setores. É outro tema que dá outro programa. Dá outro programa. Eu queria você vai... Eu já vou me despedir, agradecer a Vladimir pela presença. Obrigado, Arnaldo, que é o titular essa semana. E obrigado também, Arnaldo. Obrigado a você, Nogueira. Beto aqui sempre no backstage. Sérgio Cunha ali. Os fotógrafos estavam aqui antes, né? Genilson Pessan e César Ferreira, fazendo o trabalho deles. Eu hoje estou, assim, o Edmundo, que fez essa pergunta, o Edmundo assumiu muito esse papel, que já foi meu durante muitos anos, de vanguarda no jornalismo da defesa da cultura do município. E o Edmundo assumiu esse papel com muita competência. Você vai ficando velho, estou fazendo 50 anos, você tem que passar, tá aí Arnaldo, né? Você tem que passar a bola mesmo, é o caminho.
Mas eu não podia deixar aqui de parabenizar o seu governo, as pessoas, sobretudo de Auxiliadora e de ai meu Deus, foi o nome. Não, Rafaela não, Auxiliadora em relação ao Teatro de Bolso. A Caixa Macabu, perdão, Caixa Macabu. Inaugurar domingo. Pela reinauguração do Teatro de Bolso. Há que se lembrar que seu pai, nos anos 80, começou a carreira política dele, invadindo o Teatro de Bolso, estava parado. Meus pais se conheceram fazendo teatro no Teatro de Bolso. Aí seu pai fez a transição de política estudantil para política partidária no Teatro de Bolso. E também lembrar que teve fechado durante algum tempo no governo de sua mãe, faz 3 anos, e também foi reaberto na gestão passada do governo Rafael, pelo trabalho também que deve ser elogiado, de Cristina Lima e de Fernando Rossi. Acho que diferenças políticas das favas, isso tem que ser lembrado, e ambos têm que ser parabenizado por abrir um espaço que é fundamental para a cultura do município. Parabéns ao seu governo, sem esquecer quem abriu também na gestão passada. Queria só, aproveitando o seu gancho, né, dizer que o Teatro de Bolso foi reformado, ele foi pintado, reformado, consertado o telhado, e ganhou uma caixa cênica que nunca teve, né, nunca teve mesmo. A caixa cênica moderna, de primeiro mundo, né, para os artistas locais, porque ali é o teatro dos artistas locais. O Trianon é o teatro dos grandes artistas, das grandes plateias, dos grandes eventos. O Teatro de Bolso não. É a casa do teatro dos artistas locais, né? Então, assim, tá muito bacana, tá muito bonito. A gente vai reinaugurar domingo às 11 horas. E te convidar, inclusive, Luiz, que eu sei que você gosta muito. Se puder, domingo às 11 horas. Passa lá para você ver com seus olhos. Ter um churrasco no sábado. A nova caixa cênica de primeiro mundo. 11 da manhã, né? Eu 11 da manhã, domingo. Eu vou lá mais para domingo. Domingo, 11 da manhã. Com a presença da secretária estadual de Cultura, Daniele Barros. Porque também é uma parceria ali entre a Prefeitura e o Governo do Estado. O Governo do Estado, através de incentivo fiscal, conseguiu um parceiro para doar a caixa cênica, e a Prefeitura fez todos os outros reparos no Teatro de Bolso. Fez reforma do telhado, fez pintura, enfim. A questão do ar foi resolvida, né? A questão do ar-condicionado, parte elétrica, a Prefeitura que fez, e o teatro ganhou a caixa cênica, se eu não me engano, através de uma parceria com a UERJ. Secretaria Estadual de Cultura, UERJ, Prefeitura de Campos, a parceria para a Caixa Cênica, que é talvez o grande chamariz dessa nova inauguração, porque nunca houve uma Caixa Cênica ali em nenhum momento da história do Teatro de Bolso. O pai da dramaturgia ocidental Shakespeare, diria, do coração do meu coração, o respeitável público agradece, né? É bacana. E vai ter uma encenação de uma peça no dia, né? É uma peça de teatro que foi a única que eu tentei fazer na minha vida. Porque a minha madrinha, Lena, era do teatro. Lena era minha madrinha. Né? Lena uma vez tentou me botar para fazer teatro. E tentou fazer eu encenar a peça Aurora da Minha Vida. Né? Eu não conseguia. Não era do meu sangue. A minha irmã encenou na época a peça. Né? E essa peça vai ter uma releitura no dia da inauguração do Teatro de Bolso. O texto é seu? Não. O texto é meu. Assim, a Lena era a diretora da peça. Né, e tentou me colocar como afilhado dela para encenar a peça. Eu tentei, fiz teste, mas não era a minha praia. Você que escreveu para teatro foi garotinho. Não, mas a minha irmã chegou a encenar também durante um tempo. Então, mas como atriz, né? Não, no teatro também. Não. Atriz de teatro. Atriz de teatro, é. Meu pai fez teatro, Seu pai escreveu para teatro. Meu pai escreveu e foi ator de teatro. A minha mãe foi atriz de teatro e a minha irmã também, durante um período, chegou a ser atriz de teatro. Eu não dei para esse ramo, mas fico feliz. E para cantor também, seria do menino. Cantor ainda arranha um pouquinho. Mas fico feliz em estar conseguindo restaurar esse patrimônio cultural dos artistas de Campos. Muito bom. Forte abraço. Boa sorte para você, Arnaldo Neto. Opa, agradecer também a Nogueira, Luiz, agradecer a Vladimir pela entrevista.
endossar o que o Nogueira falou, que a gente possa marcar outras vezes para não ficar 3h30 aqui. E tem até uma pergunta de esporte do Matheus, mas como é ele que vai transcrever, como ele que vai transcrever, acho que ele não quer que eu faça no ar. Depois eu faço a Vladimir e mando para ele aproveitar em relação à questão do esporte. Tem um caminhão, tem um parquímetro aqui no centro, estacionamento pago por hora, que precisa lembrar de pergunta que a gente não vai fazer outro programa. Se for responder a todas, não sai daqui hoje. Então depois eu faço a pergunta que o Matheus, ele tá ouvindo a gente, vai transcrever a entrevista. Aliás. E aí eu faço aqui ao Vladimir, manda a resposta só para ele, e no mais agradecer ao prefeito e desejar boa sorte aí na caminhada. Olha, obrigado mais uma vez pelo convite, espero que tenha conseguido aqui responder à altura os questionamentos, as perguntas e mostrar um pouquinho do nosso trabalho, dos nossos esforços, né, pelo bem de Campos. E dizer mais uma vez o que eu sempre digo, né, não é fácil recomeçar, não é fácil reconstruir, mas Campos está no caminho certo. Mais importante do que a velocidade é a direção. Eu acho que nós estamos na direção certa, precisa continuar, precisa seguir, precisa de entendimento aí de todas as forças e correntes políticas para a cidade recuperar o tempo perdido. Só uma última pergunta. Rapaz, não acaba não. Esse vírus tá igual a saideira esse vírus aí que você pegou no Parque Saraiva, né? Não, eu tive o resultado depois. Mas foi no Parque Saraiva que você foi variante bacelar do corona, não? Não, foi depois. Foi depois. Um abraço, valeu, um abraço. Valeu, Vladimir. Bom dia, valeu, Cunha, obrigado. Arnaldo Neto, bom dia. Aloysio, mais uma vez, um abraço. Parabéns aí pela data de hoje. Sucesso. A gente volta segunda-feira com o Folha no Ar ao vivo, às 7 da manhã.